A paz, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Vocês têm língua ainda, não tem? Tá com a máscara aí, mas tem língua, tá tudo certinho? Tudo bem com vocês ou não? É que saiu meio abafadão assim, né? Eu fico até feliz quando dá esses estralos na igreja, que eu acho que é só na minha que acontece essas coisas. Aí eu falo, nossa, que benção, acontece na igreja dos outros, pastor, também. Ai, que benção, galera. Glória a Deus pela vida de você. Hã? Eu falei, eu vou dar uma olhada na marca do microfone para ver se é ruim. Mas eu falei, não, isso aqui é muito bom. Então não é o problema do microfone, o problema mesmo é a gente que somos ser humano. Não tem problema você, meu querido, falhar na sua caminhada, tropeçar na sua caminhada. O problema na sua caminhada é você desistir. Você não pode desistir jamais, né, de crescer, de aprender, de servir. Né, e essa é a primeira lição que a gente pode aplicar na nossa família. Na nossa caminhada a gente vai ter tropeços, a gente vai ter momentos de desânimo, a gente vai enfrentar momentos difíceis, mas a gente não pode jamais desistir, porque a vida ela não é um roteiro de Hollywood. A vida é realmente como a Bíblia nos ensina, né? Nos ensina que um reino dividido ele não vai prosperar, então a gente caminha em unidade. Eu gosto de falar isso lá na nossa igreja local, em Corbélia, agora mesmo, né? Deixa eu ver que horas são. Agora já deve estar começando o culto lá. Começou faz 15 minutos, começa às 7 horas. Eu gosto de falar lá com a nossa igreja local, a gente tem 7 campos missionários que estão ligados à igreja local. A gente chegou com uma missão de plantar igrejas lá. E hoje a nossa igreja é uma igreja jovem, nova, né? Ela tem uns 20, não tem 20 anos ainda. A nossa igreja local tem 18 anos. A nossa igreja local tem 18 anos como igreja local. E ela está plantando igreja na região. E eu gostaria que você desse um glória a Deus, porque muitas pessoas têm conhecido a Jesus, através da vida de vocês, através de tantas outras igrejas locais, tantas outras igrejas que também servem ao Senhor na nossa nação. Em outras nações está aí Luiz Fernando também, que está lá na Inglaterra, né? A gente se formou junto, né? A gente estava na formatura junto, ele estava lá indo para a Inglaterra e eu vindo para a roça, né? Vim para a roça, vim para o oeste do Paraná, aquela região, e a gente ora por 52 cidades do oeste do Paraná. Já tem várias igrejas plantadas ali, né? Pelo menos no rumo da 277, mas a gente tem um grande desafio. E eu gostaria que vocês orassem por nós também. Eu sei que essa igreja aqui, por essa igreja, muitas vidas já conheceu a Cristo. Inclusive, né, vocês gostam de fatos interessantes? Aqui nessa igreja eu fui consagrado pastor. Foi aqui nesse altar, mais ou menos ali, que eu fui consagrado pastor, né, pelo bispo João Carlos Lopes. Então, para mim é uma grande alegria. Também é a primeira igreja que, depois de toda essa pandemia, eu saio da minha igreja local para pregar em algum lugar. Essa é a primeira igreja, pastor. Fiquei até, não sabia o que te responder do convite. Falei, será que responde sim? Será que responde não? Mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse mês da família. E lá na nossa igreja agora, eu sempre digo assim, estão acontecendo 8 cultos simultâneos através daquela igreja local, sem contar toda a nação. Para você ver que é a bênção de poder servir a Deus, uma família com propósito. Teve um rapaz, talvez ele vai ver depois desse culto, e o nome dele é Aldrius. Um homem que chegou numa célula. Ele chegou na célula, na minha célula, na véspera do encontro, na verdade. Estava na véspera do encontro. Sabe aquela semana que é antes do encontro com Deus? E ele chegou lá, ele veio convidado de um amigo, que já tinha se convertido, que era amigo dele. E naquela noite, ele entregou a vida para Jesus. Ele era alcoólatra, tinha grandes dificuldades, a família dele estava indo para o buraco. O testemunho dele também é público já. E aí, ele naquela semana, e eu não gosto muito de pegar ninguém no laço, para levar no encontro, mas tem oportunidades que a gente não pode perder. E naquela semana ele foi para o encontro. E ele foi para aquele encontro e teve uma grande experiência com o Senhor. E se converteu, toda a família dele se converteu, começou a caminhar com Deus. Logo chegou o momento dele se tornar um líder de célula. Ele caminhou e nunca mais se afastou de Jesus. Ele se entregou mesmo. Ele largou a bebida alcoólica assim,
automaticamente. Aliás, ele largou naquele dia que ele se converteu na célula, ele já parou de beber naquele dia, não bebia mais, foi para o encontro, teve uma grande experiência com Deus, caminhou com a gente lá, passou uns tempos bem difíceis na vida, mas caminhou com a gente lá durante uns 2 anos, e aí por conta do trabalho dele, ele se mudou para Sorriso, a cidade de Sorriso, mas ele foi morar num distrito, a 80 quilômetros da cidade, chamado São Luís Gonzaga. E aí você vai entender por que eu estou contando esse testemunho dele. E ele, por um tempo, ele ficou assim, pastor, e agora o que a gente faz? Vamos arrumar uma câmera na nossa igreja, a gente vai... Comprei um celular lá para a igreja, a gente começou a transmitir o culto por causa dele. E a gente começou a investir um pouco mais, a esposa dele já era uma líder de célula também, a filha dele era uma líder de célula. Ele só não foi consagrado líder de célula porque ele não tinha feito o reencontro ainda, mas já era um ganhador de vidas para Jesus. Por fim da história, hoje lá em São Luís Gonzaga, na casa dele tem uma igreja. Olha que bênção, dá um glória a Deus aí. A casa dele é uma igreja. Então eles se reúnem, já antes da pandemia já acontecia isso, ele chamava todos os vizinhos, porque a cidade mais próxima é 80 quilômetros, estrada de chão. Ele reúne os vizinhos, é um distrito bem pequeno, e ele chama algumas pessoas ali e eles participam do culto junto com a gente. Então a gente teve que começar a melhorar a tecnologia na nossa igreja por causa dessa família. Então a gente começou a investir equipamento para que ele pudesse acompanhar o culto com a gente. Ele ministrava a célula, já fazia a célula lá. Esse é o poder de uma família que dá a volta por cima, que decide dar a volta por cima, que decide andar com Deus. Então uma família vale a pena, e essa é uma das igrejas que a gente fala do domingo, uma está lá no Mato Grosso, longe, e está lá servindo o Senhor e levando pessoas a conhecer a Deus, levando outras vidas a conhecer a Deus, e esse é o poder da unidade. Então ore por nós, ore por essa plantação de igreja. Hoje nós somos 8 cultos simultâneos, a partir do começo do ano vão ser 9, já tem mais uma cidade que vai começar, e a gente tem 10 trabalhos iniciados, então 9 já vão ter templos, e mais um que vai faltar aí para a gente terminar o serviço e continuar o avanço missionário para que pessoas conheçam a Cristo. Fala comigo assim, glória a Deus. Estou aqui com a minha família, a minha esposa, eu gostaria que eles ficassem de pé. A minha esposa, meus filhos estão ali, está minha sogra, meu cunhado, minha cunhada, meu pai, minha mãe. Eu falei, eu já não conheço direito a igreja de Maringá, vou levar bastante gente que se der confusão eu estou bem acompanhado. Estou brincando, tá pessoal? Uma alegria muito grande a gente estar aqui reunido, e também hoje o tema sobre família, eu estou casado, já vai fazer 20 anos, são 18 anos de casado que a gente tem, e nesse ano eu estava escrevendo um material sobre igreja. Eu publiquei esse livro há 2 anos atrás, Pastores de Coração. Quem já leu esse livro aqui? Alguém já leu? O pastor já leu, meus parentes, graças a Deus, já leu, eu obriguei eles a ler. Quem aqui sente um chamado de Deus na sua vida, sente um fogo queimando no coração? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Muito bem, algumas pessoas. Eu quero presentear uma pessoa, mas eu vou pedir ao Espírito Santo para nos direcionar aqui com uma pergunta bem difícil, daí você vai responder, e quem responder certo vai ganhar esse livro de presente. E eu estava escrevendo um livro sobre igreja, para igreja, diante de todo esse movimento de plantação de igreja, e aí veio essa pandemia, e o Espírito Santo moveu meu coração a escrever esse livro sobre família. Então foi um propósito que veio assim, sem eu esperar, sem eu me planejar. Na verdade, veio uma irmã da nossa igreja, na nossa casa, e conversando com a gente, ela é uma bênção, uma intercessora, e ela disse assim, pastor, nós temos que fazer alguma coisa para as famílias da nossa igreja, os casais. Ela não é casada, ela é divorciada inclusive, mas ela estava dizendo, pastor, temos que fazer alguma coisa para os casais da nossa igreja. E não sei se você já passou por isso, pastor Eduardo, eu pensei assim, me passou um filme na cabeça. Eu pensei assim, vou fazer um negócio para casais de novo, para não vir ninguém. Eu vou arrumar um negócio para a família de novo, para não vir ninguém. Recentemente tinha organizado um curso para casal, mas caprichado no curso.
né? Tinha tantos casais novos e aí, final da história, ficou um gato pingado lá, ninguém quis fazer. Uns 2, 3 veio fazer, converteu algumas pessoas, glória a Deus, mas tinha um potencial para receber pelo menos umas 50 famílias. E naquele dia, então, eu fiquei com aquilo no meu coração. E quando o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração, escrevi alguma coisa para a família, para casal. Fiz um movimento na internet, preparei um curso para casal e comecei a escrever esse livro. Esse livro foi escrito em 20 dias. Então, em 20 dias foi escrito, eu arredondei para ficar bonito, né? 20 anos de casado, mas não é 20 ainda, tá beirando 18. E a gente escreveu com o propósito de abençoar casais. Esse livro é para casais. Eu tenho certeza que essa mensagem, ela já tem abençoado já a vida de várias pessoas. Mais de 60 casais já se envolveram com esse movimento. Mais de 700 pessoas participaram de um movimento da internet que nós fizemos com família. Foram mais de 700 inscrições que receberam mensagens para casais, para famílias. E esse material está só começando. Então aqui, na verdade, fora a minha igreja local, é a primeira igreja local que eu venho com essa mensagem, pastor. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial, né, para essa família, para essa igreja, para a sua família, né, para o seu relacionamento. Tem alguém que não é casado ainda? Que não é casado? Bem. Tem alguém que é recém-casado? Recém-casado aqui? Tem recém-casados aqui ou não? Casaram nesse ano ou não? Quem que é o mais novo casado aqui? Deixa eu ver. De 1 ano de casado. Alguém? Até 2 anos de casado. Quem é aí? Mas vocês são sortudos, hein? Que benção. Vou dar esse livro de presente para vocês então. Para vocês começarem bem o relacionamento de vocês. Pode vir buscar aqui. Dê uma salva de palmas para Jesus, para essas vidas. Deus abençoe, viu? Glória a Deus. E aí eu tenho certeza que a família, ela é muito importante para tudo que nós vamos fazer na nossa vida. Quando a gente despreza a família, nós estamos desprezando o futuro da nossa vida, o futuro da humanidade. É claro que o fundamento da nossa vida é Jesus. A palavra diz, né? Ele é o fundamento para que a casa não venha cair. E eu não sei se a sua casa já passou por tempestade. Uma não, né? Eu não sei se a tua casa já passou por alguma tempestade, aquela chuva de granizo, aqueles vendaval que vem forte. A sua casa já passou por alguma dessas tempestades ou não? A minha também. E cada tempestade que vem, às vezes, depois da chuva, eu dou uma olhada. Uma telha foi para lá, a calha deu uma entortada. Né? Na época das antenas ainda, né? Quem tinha antena em casa aí sabe, a antena caiu. Mas você pensa assim, olha, bom, só uma telha, foi só um pouco de destruição, mas a casa está de pé, porque o fundamento é bom. Agora, infelizmente, quando a gente não está firmado na rocha, vem a tempestade, e seguramente ninguém vai suportar uma tempestade sem estar firmado na rocha. Vai cair. Então, meu querido, glória a Deus pela sua vida, que você está aqui hoje, você que está na sua casa, né? Você que está firmado na rocha, porque tempestades virão, mas pode arrancar 1 ou 2 telhas, mas a sua casa não vai cair em nome de Jesus. A sua casa vai permanecer de pé em nome de Jesus. E você, para permanecer de pé, você precisa continuar caminhando de joelhos. Você precisa ser uma vida que caminha de joelhos, que se fortalece no Senhor dia a dia. Eu dou glória a Deus que eu tenho certeza que tem pessoas aqui com muitos anos de casados, né, com muitos anos que já estão casados, que já estão firmados na rocha. Eu já tive a tristeza de fazer alguns casamentos que se desfizeram, né, casamentos que já foram para o brejo. Eu até estava brincando com os irmãos lá, brincando meio sério, procurando falar com o advogado. Eu falei assim, vou fazer casamento agora, não vou cobrar nada para fazer casamento. Estava brincando com ele que eu nunca cobrei, mas já dei uma valorizada. Falei assim, então, eu não vou cobrar nada para fazer casamento. O aconselhamento para casal que quer casar é assim lá agora. Não vou cobrar nada para fazer o casamento, mas se separar vai ser sem salário mínimo de multa. Assina aqui para mim. O cara já dá uma tremidinha assim. A coragem, rapaz.
Eu estou brincando, não posso fazer isso, mas é só uma brincadeira. Para a gente refletir na importância, aquilo que talvez também pesa no nosso bolso, começa a ter valor para nós. Tem coisa que a gente não valoriza, porque está todo dia com a gente, você não está vendo muito valor. Você não consegue perceber o grande valor que tem ali na sua vida. Está todo dia com você, essa palavra, por exemplo, está todo dia. Quem tem mais de uma Bíblia em casa? Todo mundo praticamente. Quem tem Bíblia em outro idioma em casa? No aplicativo, então, não precisa nem falar nada. Agora tem pessoas que têm dado a própria vida para ter uma folha dessa Bíblia. Qual que é a diferença do valor? A questão é a seguinte, para ele está valendo a vida. E para nós, às vezes, não está valendo um minuto do nosso tempo. Eu achava que a igreja estava, de alguma forma, com as atividades, atrapalhando a vida das pessoas. Pensava, meu Deus, deve ser mesmo. Aí, por um tempo, eu falei assim, eu vou dar uma aliviada nas atividades, para que eles possam viver mais. Aí eu percebi o seguinte, que eles começaram a substituir o tempo que eles tinham por outras coisas piores. Aí os jovens iam entrar num jogo online, daí o tempo que ele gastava com Deus, agora ele vai gastar no jogo online, o outro vai gastar passeando, o outro vai gastar fazendo não sei o quê, e o outro vai gastar caçando o que fazer e acaba fazendo coisa errada. E aí esse ano passou todo esse tempo, e esse ano ninguém pode reclamar da igreja, não é verdade, pastor? Da igreja não, pode falar de várias coisas, mas da igreja não tem o que reclamar. Até os ministérios, praticamente os ministérios esse ano praticamente não trabalharam, as crianças, por exemplo, né? O Ministério Infantil. Então não dá para falar assim, nossa, está pesado demais para trabalhar nessa igreja. Mas mesmo se fosse culpa nossa, se a gente for analisar, meu querido, você tem 168 horas na sua semana. E esse tempo que nós passamos aqui, talvez 1h30, 2 horas, não vai fazer a diferença. Se você entende o valor. Se você entende o valor do seu casamento, da sua família, dos seus filhos, o tempo que você investe nele, não vai fazer diferença na perca, mas vai fazer a diferença no ganho que você terá. Porque você está fazendo uma troca que vale a pena. E eu quero ler um texto bíblico com vocês, que está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Primeira Coríntios capítulo 2, versículo 9. Diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E essa palavra ela não é para mim somente, ela é para você e para aqueles que também nascerão. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E falando de valor, e falando de família, o que é família para você? Olha, pode dizer, o que é família para você? O que é família para você? O que é família para você? Pode falar. Primeira pergunta, o que é família para você? Relacionamento. Eu vou dar de presente para vocês, teve coragem de responder. Família é relacionamento. Quem mais que é família? Quem mais que é família? Acabou os presentes agora, tá? Quem mais que é família? Vamos lá, gente. O que é família? Amor, cuidado. Vamos lá, outra família também falando que é família. O que é família? Vocês são recém-casados, o que é família para você? Paz? Fase? Eu não entendi por causa da massa, dá uma baixadinha, fala assim, depois você volta. Amor. O que mais que é família? Unidade. Nós temos que reafirmar o que é família, senão as pessoas esquecem. O que mais é família? A família
Fala comigo assim: a família é o quartel general de Deus aqui nessa terra. Isso é família. Família, meu querido, o dicionário vai dizer que são pessoas que têm o mesmo grau de parentesco entre si, vivem na mesma casa e têm o mesmo propósito. Um lar. A palavra família vem da palavra doméstico, que significa pertencente à casa. Então você pertence a uma casa. Agora, outra pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: toda casa é um lar? Uma casa é um lar? Um lar é uma casa? Toda casa é um lar? Toda casa é um lar, sim ou não? Não. Por quê? O que é um lar? O lar, ele é uma habitação de uma família. O lar, né, a palavra lar, ela deu origem a uma outra palavra que talvez você, né, com certeza conheça, mas não tem na sua casa. Eu já tive numa casa que eu morei que quase não cabia dentro do tamanho que ela era. Uma lareira. Eu morei numa casa em Minas Gerais que era o tamanho de uma casa de boneca, praticamente, as que tem no fundo de casa. E tinha uma lareira dentro ainda, então eu tinha que pedir licença para a lareira para passar. Lareira. Quem tem uma lareira em casa aí? Não tem aqui, né? Mas existe. A palavra lar deu origem à palavra lareira. Lareira é lugar do quê? De fogo. Tem que saber fazer o fogo também, senão vai virar um fumaceiro dentro de casa. Você vai ter que sair. Por que eu estou explicando para você o que é um lar? Um lar é um lugar que tem um fogo aceso dentro da casa. É um lugar que tem um fogo aceso dentro da casa, o fogo do Espírito Santo. Então uma casa, ela não é um lar se ela não tiver o fogo aceso dentro da casa. O fogo traz o quê? Aquece. O fogo faz você não está junto dele, mas você sente a presença dele. Né? Você não está vendo uma pessoa, mas você está vendo um fogo que está te aquecendo, que está ali esquentando as suas mãos, né? Que está esquentando a sua própria casa, que está trazendo para você um ambiente gostoso. Então o lar é o lugar que tem um fogo aceso dentro. Nós precisamos ter um fogo aceso dentro da nossa casa. Fala comigo: eu preciso ter um fogo que arde dentro do meu coração. O lar, então, ele é adquirido como? Com propósito. Vai repetindo comigo aí: propósito, respeito, dedicação, perseverança e coragem. Então um lar, ele é adquirido com propósito, com respeito, com dedicação, com perseverança e com coragem. Mateus capítulo 12, versículo 25. Jesus vai dizer assim, diante de uma acusação que estavam fazendo a ele. Ele vai dizer o seguinte: que todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então esse é um dos princípios, um segredo para uma família abençoada, feliz, para uma família que é uma família que pode ser considerada uma família de sucesso, para uma família que vai chegar no final da sua carreira. É o poder da unidade, é o poder do respeito, é o poder da gente caminhar no mesmo propósito, é o poder da gente respeitar as diferenças, mas a gente não ser indiferente um com o outro. A gente saber que agora não é mais um sonho, mas não são mais dois sonhos, mas é um sonho só. Melhor ainda se for o sonho de Deus para a nossa família. Melhor ainda se essa casa já estiver firmada na rocha. Um lar é um fogo aceso dentro do nosso coração. Nessa casa que eu morei, lá em Minas Gerais, tinha uma lareira. E eu pensei um dia: meu Deus, vou fazer uma noite romântica, vou acender essa lareira. Só que eu não sabia acender lareira. E aí eu fui acender a lareira num frio, abaixo de zero. E aí só esfumaciei a minha casa. Tive que abrir a porta, a janela, aguentar o vento frio, para não morrer asfixiado. Quando você, meu querido, às vezes quer acender o fogo por sua conta própria, você corre o risco de morrer. Porque o fogo que tem que estar aceso dentro do seu lar, ele tem que vir do céu.
E para você saber então o caminho, você tem que aprender. Perguntaram para Jesus, os seus discípulos: Senhor, como que nós vamos até o Senhor? O Senhor está dizendo que nós vamos até o Senhor quando o Senhor for. Como que a gente vai saber o caminho? E aí Jesus respondeu. Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Que privilégio que você tem, talvez você não perceba, são coisas que a gente não imagina o valor, que você tem os seus olhos para te guiar. Arrisque-se sair desse templo aqui, por exemplo, com seus olhos fechados e tentar chegar até a sua casa com seus olhos fechados. Só me avisa o caminho que você vai pegar para eu pegar o contrário. Porque seguramente você vai tropeçar, você vai cair, você pode se machucar. Mas se tiver alguém te guiando, você vai chegar aonde você tem que chegar. Quando nós temos o Senhor nos guiando, o Espírito Santo de Deus nos direcionando, é esse o caminho. Em Isaías, não me lembro a referência, mas o profeta vai dizer assim, que ele estava indo, então ele vai ouvir a voz do Espírito, que vai dizer assim: este é o caminho, é por ele que você tem que andar. Uma família, uma casa, não tem que lutar pelos seus sonhos, não tem que construir os seus próprios projetos, mas ela tem que perguntar ao Espírito Santo: Senhor, qual é o caminho? E o Senhor vai dizer: esse é o caminho. Você vai dizer: Senhor, mas esse é o caminho? E o Senhor vai repetir: esse é o caminho. Lá em Eclesiastes, vou usar esse texto depois, capítulo 7, versículo 9, vai dizer o seguinte, versículo 8: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Talvez você não começou muito bem. Talvez você não começou da melhor forma. Talvez você começou de uma maneira muito simples. Talvez você começou de uma maneira tão simples que você tem até vergonha de falar. Talvez você começou sem saber como fazer direito. Mas você colocou na sua caminhada perseverança, humildade, respeito, unidade. Eu posso dizer para você, você vai chegar até o final dela. Porque melhor é o fim das coisas do que o começo delas. E às vezes muitas pessoas que acham que começam muito bem, começaram da melhor maneira, começaram com tudo na mão, começaram até com uma arrogância no coração, e deixaram de plantar. Porque existe um segredo no avivamento, por exemplo. Lá em Oséias vai dizer, capítulo 9 de Oséias, o último capítulo, não sei se é o 9, mas é o último capítulo. Vai dizer o seguinte, que nos últimos dias, vai ser assim, ó, aquele que colhe, vai ser antecedido pelo que planta. Ou seja, plantio direto, igual que a gente vê hoje em dia. Está lá a colheitadeira colhendo, e já vem alguém com os bag plantando. Já vem a plantadeira atrás plantando. Não espera nem a terra descansar, já vai plantando em cima. Então, ou seja, nós estamos num tempo que talvez você tenha que ter uma atenção especial. Porque talvez você já colheu o que você plantou, mas você não plantou de novo para colher na próxima estação. Nós estamos num tempo que a gente está olhando para trás e falando assim: colhi tudo que eu tinha que colher, e agora? Agora, Grilo, vai ter que trabalhar. Vai ter que parar de cantar, vai ter que trabalhar. Pela família, pelo lar, pela sobrevivência da sua casa, pelo fundamento do seu lar, para que você continue crescendo, mas com um propósito. Grave o que eu vou falar para você agora: covardes não formam família. Homens covardes não formam família. Homens covardes querem viver sua própria vida, e Jesus já diz para eles o que eles vão receber de recompensa. Aquele que quer salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por minha causa vai ganhá-la. Porque num casamento, eu já cansei de ministrar sobre isso num casamento. Num casamento a gente não casa para ser feliz, mas a gente casa para fazer o outro feliz. E quando a gente casa para fazer o outro feliz, e o outro também casa com esse propósito, nós seguramente seremos uma família indestrutível. Nós seremos uma família que ninguém vai destruir. Nós teremos filhos que ninguém vai conseguir tirar eles do caminho. Pode até arrancar uma telha ou outra, mas não vai conseguir tirar do caminho. Fala assim: a minha família é indestrutível.
Talvez a primeira pessoa que tem que acreditar nisso sou eu e é você. A primeira pessoa que tem que acreditar nisso sou eu e é você. Mulheres também indiferentes não formam família, elas não multiplicam descendência. Porque elas estão mais preocupadas com o que os outros vão dizer a respeito dela, ou com a aparência dela, com a fisionomia dela. E há, infelizmente, mulheres que quando se arrumam, ela nem se arruma pela sua própria casa. Ela se arruma para o que a amiga dela vai dizer da roupa dela. O que o fulano de tal vai dizer como que ela está. O que vão dizer da maquiagem, dos cílios e não sei do que. Porque mulheres indiferentes, elas não multiplicam descendência. Elas estão reafirmando alguma coisa que faz parte da decadência dessa geração. O egoísmo. Quando os portugueses chegaram na nossa nação aqui, e eles então quiseram seduzir aqueles que já habitavam aqui, as histórias contam, né? O que a história conta que eles deram para aqueles índios? Espelhos. Porque quando a gente começa a olhar só para nós nos distraímos e as pessoas nos saqueiam. Porque não tem problema, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º Ele descansou. O descanso é sagrado, mas a distração te leva ao pecado. O descanso é sagrado, mas a distração te leva ao pecado. E hoje em dia essa geração que nós vivemos é a geração do selfie. Hoje deram um espelho tecnológico para você. Enquanto você está olhando para si mesmo, eles estão te saqueando, te roubando, te destruindo. Dá um glória a Deus aí, um aleluia. Então, homens covardes não constroem família, mulheres indiferentes não multiplicam descendência. Anota essa daí. Eu acho que essa aí não está nem no livro. Eu vou fazer uma próxima edição, vou colocar essas frases, ficou bonito. Quem são essas pessoas corajosas, então? Fala assim, sou eu! Quem são essas pessoas corajosas? Agora fala com coragem. Quem são essas pessoas corajosas? Pessoas corajosas, meu querido, são pessoas que dão a vida pela própria família. Pessoas corajosas são aquelas que não acham que o mais importante está fora, o mais importante está dentro. Vive por aquilo que é mais importante. Vive por aquilo que vai chegar, vai te levar até o final. Vive por aquilo não que é uma distração, mas é por aquilo que vai te levar até o final da sua carreira. Aquilo que vai te levantar. Pessoas corajosas, elas não medem esforços para estar com Deus. Elas entendem a importância. Elas entendem a importância do que é estar com Deus. Tem uma pastora da nossa igreja que ela faleceu recentemente, pastor Nabuco, né? E a pastora Mônica faleceu, né? Conhecida aí do pastor Eduardo, não sei se mais de alguém aqui, mas enfim, inclusive foi cremada aqui nessa cidade. E jovem, né? Uma senhora jovem, faleceu com um infarto fulminante, foi uma perda muito grande na nossa igreja local. E algumas semanas atrás, antes do falecimento dela, numa das células online que a gente teve, a gente chamou ela, né? E outra família da igreja, já uma famílias mais antigas da nossa igreja, com os filhos grandes. O objetivo era falar sobre educação de filhos grandes. E ela tem os seus 2 filhos grandes. Né? Glória a Deus pelos seus filhos, que são uma bênção. E ela me disse um dia assim, ela disse nesse dia, eu já tinha ouvido ela falar várias vezes sobre isso, que eles tinham uma vida muito estabilizada. E aí teve um tempo que eles compraram uma propriedade que tinha uma área de lazer muito boa na propriedade. Então, o fim de semana eles iam para lá. E nesse fim de semana eles iam lá na sexta-feira, passavam o sábado, e eles congregavam nessa época em Cascavel, 24 quilômetros de viagem. Então eles tinham que sair um pouco mais cedo para chegar, dava aula na escola dominical, era bem envolvido com a igreja. E daí, naqueles tempos, começou o seguinte, hoje nós vamos ficar, tá bom o sol, nós vamos ficar aqui, vamos ficar um pouco mais, vamos ficar com a nossa família aqui. E eles começaram a negociar aquele tempo com Deus, como família. Não que eles sejam pessoas ruins, não tem nenhum problema você fazer isso aí. Na verdade, não tem nenhum problema você fazer isso aí. Mas eles começaram a perceber que no coração das crianças, aquilo começou a afetar, começou a esfriar, começou a tirar do coração. Porque tem um ditado no mundo que ele é muito verdadeiro, que diz assim, o que os seus olhos não vê, seu coração não sente.
Tem alguém que está voltando aqui para a igreja local, nos cultos presenciais, hoje, por exemplo? Aí, um ali, dois. Né? Quem está na sua casa também, eu sei que você está na sua casa, mas é diferente, se você pode estar no ambiente presencial, é bem diferente. Porque quando você está só no online, se você não está engajado com a igreja, você começa a achar que a igreja é a televisão Filco que você tem na sua casa. E quando você não gosta muito dela, você fala assim, você quer saber? Eu vou terminar aquela série do Netflix. Depois eu vejo esse culto. E aí ela diz que teve uma atenção sobre isso. E eles, mesmo tendo a propriedade, no sábado eles já se organizavam, fim do dia vinham para casa, para que no domingo eles pudessem ir com toda a família para a igreja. Ah, mas era só um culto. Meu querido, hoje os filhos são grandes. Hoje os filhos estão no caminho do Senhor, porque eles entenderam o que tem valor. Então, quando a gente quer cuidar da nossa casa, a gente tem que começar a construir devagarzinho, porque você não constrói de uma vez só. Essa ilusão de uma vez só é só uma ilusão. Vai lá Satanás e oferece para Adão e Eva. Diz o seguinte, o que Deus falou para vocês? Vocês não podem comer daquela árvore lá? Não falou. A árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer. Ele falou para vocês não comer pelo seguinte, na hora que vocês comer, vocês vão ser como eles. Enganou eles. Porque eles já eram imagem e semelhança do Pai, do Criador. Agora Deus sabe o princípio, como Ele criou, Ele sabe como funciona. E Ele fez o seguinte, todo dia, Adão, no fim do dia, no pôr do sol, eu vou vir e vou trazer uma porção para você. Todo dia. É o nosso tempo. Eu venho e entrego um pouquinho. Você come, amanhã eu te entrego mais um pouquinho. Uma porção de sabedoria, uma porção de graça, uma porção mais da minha presença. E aí Satanás vem e oferece para eles uma pílula, que se tomar uma vez só, vai adquirir tudo que Deus falou que ele teria com o passar dos dias, né, na presença dele. Está me entendendo ou não? Essa é a tentação que Satanás vem dizer para você. Ele vem falar para você assim, uma vez só está bom. Se você fazer isso uma vez na semana, você buscar Deus em família, está bom. Você desvalorizar a tua família só um pouquinho, não tem problema. Você desvalorizar o seu tempo com Deus, né, como família, o seu tempo na igreja, buscando a Deus servindo, porque o só estar na igreja é uma coisa, mas servir é outra coisa. É totalmente diferente. Né? Totalmente diferente você estar ali, na sua casa. Quem é macho aqui, levanta a mão. Quem aqui é macho e lava a louça também quando é preciso? Lá, Sabe por quê? No restaurante você não lava a louça. No restaurante alguém está lavando a tua louça. Mas na tua casa, meu querido, você não é convidado. A casa é sua. Essa casa é sua casa. É tua casa. Essa casa é sua. Então tem um valor para você, é tua casa. É a tua louça. É a sujeira que você fez, mas vai ficar limpinho para você também. É tua família, pessoas corajosas, elas não medem esforços para construir esse grande edifício para Deus. Todo dia, toda semana, uma porçãozinha, não vai vir de uma vez. Deus não vai te formar o homem que Ele sonhou para você, ou a mulher que Ele sonhou para você de uma vez só. Já existe, mas existe numa porção de semente. Tudo que você recebeu de Deus, você recebeu como uma semente. Eu sei que aqui tem muitos IPs também. E um dos IPs que eu acho muito lindo é o IP amarelo. Quem gosta do IP amarelo aí? Eu estou abrindo um fã-clube dos IP amarelo. E é rápido. É alguns dias de flores. E aí tem alguns pés de IP amarelo lá na nossa cidade. Eu descobri o período que eles foram plantados. Eles foram plantados há 40 anos atrás. Num dia em que levaram na escola mudinhas de IP amarelo, distribuíram para as crianças levaram para casa e plantaram pela cidade. Os IPs amarelos que estão floridos hoje na nossa cidade são desse período. E eu pensei assim, meu Deus, 40 anos. E eu lembrei até de uma piada. Vocês podem contar piada, pastor?
Eu lembrei de uma piada que daí o cara parou na estrada, estava vendendo uma frutinha gostosa lá, ele falou assim, nossa, que fruta bonita, eu vou levar um pouquinho dessa fruta aqui. Comprou um saquinho de fruta, e aí tinha umas mudinhas do lado, ele falou assim, e essa mudinha do que é do lado? É da fruta que você comprou. Ah, eu vou levar uma mudinha dessa também. E levou uma mudinha junto, e aí ele parou de repente e resolveu perguntar para o cara que vendeu para ele, falou assim, viu, mas demora muito para produzir? E o cara respondeu assim, ó, demora 30 anos. O cara falou, meu Deus, 30 anos. Você faz as contas, né? Ontem eu brinquei um pouquinho. Bota aí na matemática, daqui 30 anos, com quantos anos você vai estar? Mas daí o cara respondeu assim para ele o seguinte, viu? Mas se você não plantar, demora mais. Se você não plantar essa semente, vai demorar muito mais. Se você plantar, vai demorar 30 anos. Agora, se você não plantar, vai demorar muito mais. Porque a gente quer plantar e tudo que a gente quer plantar, a gente quer colher, porque tem um egoísmo gerando em volta da gente. Mas você não entendeu a dinâmica da família e da vida, que nem tudo que você planta é para você colher. Tem coisas que você vai plantar, que a beleza é os seus filhos que vão ver. Agora, faz o seguinte, planta e conta a história para eles. Deixa no coração deles. Que o dia que eles vê florindo, o dia que eles vê aquela planta produzindo, aquela árvore gerando fruto, talvez você não vai estar mais presente para comer junto com eles ou para ver a beleza daquela flor. Porém, eles vão ver e vão lembrar e sabe o valor que tem. Demorou 40 anos para dar fruto, mas está aqui porque meu pai plantou. Está aqui porque fulano de tal plantou. Não tem como a gente nos eternizar aqui nessa terra, mas tem como a gente plantar sementes nessa terra. Deus nos deu a capacidade de plantar sementes nessa terra, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. É por isso que você está aqui. Por que você está aqui nessa noite? Você está aqui para pegar sementes, para plantar nessa cidade. Você está aqui para pegar sementes, para plantar dentro da sua casa. Você está aqui construindo, não um reino próprio, mas você está edificando o reino de Deus. E dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus. E aí eu comecei a fazer o seguinte. Eu comecei a ficar tão fissurado por esses ipê amarelo que eu comecei a juntar semente. Eu estou cheio de semente de ipê amarelo na minha casa. E eu vou fazer um monte de muda. E eu vou sair plantando de noite, escondido, para os caras da prefeitura não me pegar. E eu vou plantar na cidade inteira ipê amarelo. E vou cuidar deles. Talvez eu nunca nem vou ver esses ipê amarelo florido, mas alguém vai ver e vai poder tirar foto e vai dizer que coisa mais linda que Jesus fez. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus por causa desse ipê amarelo? Tem um jacarandá que é bem grandão também, que dá flor, está florindo agora. E eu olho para eles e falo assim, meu Deus, Jesus, que bênção, que obra linda que o Senhor fez. Porque Jesus é o verbo, é a ação de Deus. Quando o Senhor disse assim, haja luz, que surjam, que a terra se torne fértil. A ação de Deus, o verbo de Deus é Jesus, foi Jesus que fez. Assim como foi Ele que fez a sua família. Só que a sua família, talvez você não entenda o que eu estou dizendo para você na totalidade, porque de fato é muito pequeno para a gente ver a grandeza de tudo isso. É tudo muito pequeno, está tudo em semente. E quando você olha uma semente, você não consegue imaginar o poder daquela semente. Quando você tem uma semente, às vezes você desvaloriza a semente, porque ela é muito pequenininha. Mas dentro de uma semente tem um poder extraordinário de multiplicação. Só que você precisa plantar. Quanto tempo leva para ter um casamento feliz? Quanto tempo leva para poder educar os nossos filhos e ensinar eles a andar no caminho do Senhor? Quanto tempo leva? Quanto esforço é necessário para que a gente possa chegar ao final da nossa carreira? Meu querido, não sei quantos anos vai levar, mas por hoje eu vou perseverar. Amanhã eu vou perseverar de novo. Depois da manhã eu vou regar novamente. Depois da manhã eu vou perseverar mais uma vez. E em 2021 eu vou continuar perseverando. E em 2022 eu vou continuar perseverando. E em 2023 vai ser o melhor ano da minha vida. E em 2024 vai ser o melhor ano da minha vida, da minha família. E em 2025 vai ser o melhor ano da minha família. E em 2030 vai ser o melhor ano da minha família. E em 2040 vai ser o melhor ano da minha família. E em 2050 vai ser o melhor ano da minha família. E pronto, acabou. Eu decidi plantar e vou chegar até o final dessa carreira.
mesmo talvez que você não veja todos os frutos. Porque pessoas corajosas, elas transformam simples momentos em momentos especiais e extraordinários. Toda vez que você vê um IP amarelo, você vai lembrar que você tem uma missão nessa terra. E a missão sua não é colher os frutos, mas é plantar a semente. A missão sua é plantar uma semente. A sua família, ela tem uma grandeza muito grande. E eu não sei se você sabe, mas daqui a 60 anos, até as pessoas que levam o seu nome não vão nem saber que você existiu. Daqui a 60 anos, até as pessoas que são de sangue seu, elas não vão nem saber que você existiu. Mas elas vão colher o fruto que você plantou. Quem aqui sabe o nome do seu tataravô? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Pode levantar a mão, eu não vou perguntar o nome, tá? Quem sabe o nome do seu tataravô? Pelo menos um dos 16 tataravô que você teve. Você sabia que você teve 16 tataravô? 16 tataravós você teve. E você não lembra o nome, 90% da igreja não lembra o nome nem de um. Só que você está aqui hoje, porque existiu essa pessoa. Agora imagina, você que está dando a rota certa, o caminho certo para a tua casa, para a tua família, edificando o teu lar na presença de Deus. Imagina lá os seus tataranetos, se Jesus não tiver voltado antes. Os seus tataranetos vão estar lá, não vão saber o seu nome, mas pouco importa que saibam o nosso nome, mas que conheçam o nome de Jesus. Mas eles vão estar colhendo os frutos que você plantou, porque talvez você planta alface, mas uma hora você vai plantar uma tâmara também. Uma hora você planta um pé de almeirão, mas você também vai plantar um ipê amarelo, que eles vão falar, meu Deus, que ipê amarelo, não sabe nem quem plantou, mas está ali, porque alguém com um propósito viveu nessa terra. Uma família com um propósito existiu. Então a tua família, grave o que eu vou dizer para você. A sua família, ela é uma nação. A sua família, essa família que está com você, os seus filhos, sua família é uma nação. Ela é uma nação. Gênesis capítulo 12, do versículo 2 em diante. O chamado de Abraão, e eu quero ler esse versículo para a gente estar indo para o finalmente, e eu quero orar com vocês. Gênesis capítulo 12, diz assim: de ti farei uma grande nação. Está falando para uma família, para a família de Abraão. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Eu sei que tem muito irmão que não gosta de ler Apocalipse, tem medo, mas eu quero ler com você. Apocalipse capítulo 1, não tenha medo, irmão, fica tranquilo. Nós vamos ler Apocalipse, mas fica de boa, vai dar tudo certo. Apocalipse capítulo 1, versículo 5 diz: e da parte de Jesus, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, meu querido, a tua família, ela é uma nação. Você está aí com os teus filhos, com a tua esposa, com o teu esposo, ou talvez só está você, ou você nem é casado ainda, vai formar, começar, você está ainda membrado numa família e vai multiplicar ela daqui a pouco, mas você já tem o poder de uma semente poderosa, é uma nação que tem dentro de você, de reis e sacerdotes. É uma família real e é uma família sacerdotal. Está dentro de você esse princípio. Deus ama a sua família e Ele se importa com ela. Eu tenho sempre pensado muito, orado, estudado e buscado no Senhor sobre avivamento, e avivamento tem tudo a ver com família. O avivamento, ele não é uma grande multidão, mas é uma família que entendeu quem ela é. Quem ela é.
caminha junto, em unidade. É por isso que nós somos uma família na fé. É por isso que lá em Atos 4:32 vai dizer que eles tinham o mesmo coração e a mesma alma, que Deus habitava ali porque eles tinham o mesmo coração e a mesma alma, é uma família. É por isso que nós nos chamamos de irmãos, porque nós temos o mesmo sangue do céu que cobre as nossas vidas, o sangue do Cordeiro. Nós temos o mesmo coração que bate dentro de nós, é o poder do Espírito Santo agora que habita no coração de todos aqueles que creem. Dá um glória a Deus. Aonde começou a tua família? Sua família nasceu no coração de Deus. Fala comigo, a minha família nasceu no coração de Deus. Você, meu querido, escolheu andar com Deus. E também escolheu com quem você casaria. Se você não se casou ainda, você vai escolher com quem você vai se casar. Talvez você, e eu quero aqui envolver um pouco, eu sei que tem uma parte grande de pessoas que tiveram frustrações nos seus relacionamentos conjugais, e a gente é sempre a favor de restauração, de fortalecimento. Mas tem muitos que já chegaram na igreja, inclusive, e chegaram já arrebentado, quebrado. E eu quero lembrar você desse texto bíblico, que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Talvez não começou muito bom. Talvez no meio da trajetória alguma coisa deu tudo errado. E você seguramente também colherá as consequências de tudo isso. Mas eu tenho algo para dizer, tanto para você que está aqui e tem essa frustração no seu coração, quanto para você que está com a sua casa, sua família de pé, mas às vezes também está enfrentando dificuldades. Ou para aqueles que ainda não conseguem entender todo o caminho que tem adiante. Eu quero dizer para você, guarde uma palavra na sua mente, no seu coração: perseverança. Vários momentos das revelações de Apocalipse vai dizer aquele que chegar até o fim, aquele que perseverar, ao vencedor. E ao vencedor, meu querido, não é aquele que não carrega cicatrizes. O vencedor é aquele que lutou, é aquele que deu a vida que se fosse preciso. Está cheio de marcas, mas ele está lá, ele vai chegar até o final. Vou chegar com os meus filhos até o final. Eu vou chegar com a minha família até o final. Eu vou construir algo que vai chegar até o final. Mesmo que você chegue igual o Exterminador do Futuro, quem já viu esse filme sabe. O Exterminador do Futuro que chegou só com os olhinhos vermelhos. Mas eu vou chegar até o final dessa carreira. O nosso Senhor, Ele lutou até o fim. E Ele é vencedor. Nosso Senhor Jesus morreu na cruz. E Ele não é um derrotado. Nosso Senhor Jesus foi humilhado, Ele não é derrotado. Ele é vencedor. E através dele, olha que bênção, através dele nós nos tornamos mais do que vencedores. Através dele nós somos mais do que vencedores. Então comece a olhar para a tua casa e veja muito mais do que os seus olhos naturais podem ver. Contemple aquilo que Deus tem sonhado. Traga à existência aquilo que ainda não existe. Se está bom, se está melhor, pode continuar crescendo, porque Deus vai fazer ainda muito mais. Hoje, nós estamos começando uma semana, primeiro dia da semana. Nós temos uma semana a mais pela frente, mas é uma semana especial. Talvez não tenha nada tão especial que você planejou, mas são as simples coisas que vão produzir as coisas extraordinárias. Viva cada momento, desfrute de cada momento. Você está aqui na presença do Senhor, em oração com os irmãos. Desfrute desse momento. Talvez esse momento não vai existir mais para você. Desfrute desse momento. Tenha a alegria desse momento. A cada momento que você dobrar o seu joelho, que você despertar, que você deitar na sua cama, que você ter o privilégio de abraçar os seus filhos, de estar com a sua esposa, amar a sua esposa, ou aquele dia que você está meio tão atribulado, que você chega em casa, tem aquele dia que você chega, dá um beijo na esposa, dá um chute no cachorro e entra. Mas aquele dia que você está meio invocado, você não sabe nem o que está acontecendo, você distrai, você dá um beijo no cachorro, dá um chute na esposa e entra. Estou brincando. Mas mesmo assim, meu querido, você, homem ou mulher, vai até o final dessa carreira.
Olha para o teu Criador, mira nele e não tira o teu foco.